Hoje neste vídeo vamos visitar uma gruta que fica em São Tomé das Letras, Minas Gerais, e que dizem ter ligação com a cidade inca de Machu Picchu, no Peru. Você acredita que seja possível? Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é o canal Kombi Nômade. Salve Nômades! Começando mais um vídeo aqui diretamente do Carro em Movimento. Vamos levar vocês num lugarzinho aqui em São Tomé top, que tem muita história, muita lenda. E vamos lá! Um dos lugares mais misteriosos do Brasil. Mas antes de mostrar aqui, é necessário a gente falar um pouco mais sobre o outro lado dessa ligação, que fica em Machu Picchu, que é a cidade sagrada dos Incas. Ela foi construída no século XV, a mais de 2.400 metros de altitude, nas montanhas do Peru, América Latina. É considerada uma das 7 maravilhas do mundo e ficou escondida por séculos. Carregada de mistérios e lendas, uma de suas histórias é sobre a ligação subterrânea com o Brasil. E essa ligação entre Machu Picchu, no Peru, e São Tomé das Letras, em Minas Gerais, Brasil, se chama Gruta do Carimbado. E hoje vamos ver se conseguimos chegar próximo da entrada da Gruta do Carimbado. Isso aí, vamos tentar chegar lá. E para quem tá chegando agora, eu sou a Camaia. E eu sou o Fabiano Druida. E aquela ali atrás é a Oni, a nossa dog. Nós viajamos em uma combinha pelo mundo afora. Mas é aqui em São Tomé, nosso pouso seguro. É entre uma jornada e outra, é para cá que voltamos. Aqui vivemos durante 12 anos, mais ou menos. Acho que sim. E escutamos muitas lendas, muitas histórias. Inclusive, já cheguei a entrar dentro dessa gruta e sei onde ela fica. Então, bora lá e a gente vai conversando no caminho mais sobre ela. Quem tiver algum comentário, alguma curiosidade, deixe aqui. E aqui, ó, a gente vai subir um pouquinho até a entrada da Gruta do Carimbado. Nós estamos sobre uma laje de pedra. Pura pedra. Isso tudo é quartzito. Aliás, não só aqui, mas como toda a cidade de São Tomé está sobre esse quartzo, né? Um tipo de cristal que é extraído, inclusive aqui mesmo existe uma pedreira ativa nesse momento. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gruta foi fechada. Essa conexão entre os dois países não é possível mais fazer hoje. Hoje em dia não, né? Não. Mas já ouvimos relato, morando aqui, que sim, quando se podia entrar, pessoas sentiam uma energia diferente quando entravam, sentiam como se fosse um portal para outra dimensão. Muitos dizem que em meditação passavam mesmo a estar em outro lugar. A sensação de tempo dentro dessa gruta era diferente. E tem também a história que eu escutei que muitos vinham dormir aqui, acampavam em frente da gruta, porque à noite, ao cair da noite, muitas luzes saíam de dentro dessa gruta do carimbado. Então as pessoas dormiam para ver esse fenômeno acontecer. Eu, quando entrei, conheço São Tomé desde os 18 anos, hoje tenho 42 anos. Então, logo no comecinho, era um dos pontos turísticos mais falados do Brasil, assim, de curiosidade, de esoterismo, de misticismo. Então vinham muitos curiosos, inclusive eu, naquela época vinha e entrava nessa gruta. Entrando nessa gruta,
eu senti uma sensação diferente e realmente tirava fotos, que na época não era assim no celular, é aquelas que a gente revelava. E na revelação saíam sim pontos, focos de luzes muito diferentes, sem explicação. Na época também era instruído para entrar nessa gruta, colocar um pano, a gente colocava as camisetas, o que tinha assim, para fechar um pouco a respiração, porque dentro dessa gruta também existiam muitos morcegos, muitos, demais. Então tinha fezes de morcegos para todo lugar, o que era perigoso, porque aquilo ali como poeira, né, podia entrar. Um dos motivos também pelo qual foi fechado. Dizem, né, existem várias teorias do porquê essa gruta foi fechada, mas sim, eu já cheguei a entrar nela e ela tem corredores bem estreitos e é uma gruta cheia de bifurcações. Eu lembro que cheguei a um ponto em que passava espremida entre uma fresta e outra da gruta e era bem difícil mesmo, no tanto que eu desisti, nunca cheguei em lugar nenhum e nem andei tanto assim dentro dela. Eita, que essa subidinha cansa, hein? Mas a paisagem compensa muito. Olha que coisa linda, gente. E sobre essa gruta aqui do Carimbado, a extinta, saudosa TV Manchete teve aí dentro, fazendo uma reportagem, veio o bombeiro, veio o exército, andaram bastante tempo aí pra dentro, com tonel de oxigênio, e não acharam o final dela. E aí resolveram fechar ela. Mas rodaram muito aí dentro aí, dias e dias, acabou o suprimento, oxigênio já começou a faltar e tiveram que sair. Dizem que no total daqui até Machu Picchu são 4.000 quilômetros por baixo da terra. Se for marcar, era isso que eles tentavam conferir, né? Se mapeando, estava certo, mapeando essa gruta. Que pena que não chegaram a lugar nenhum, né? Não chegaram a lugar nenhum e resolveram fechar ela. Justamente por conta de muito turista dentro dela e pela pedreira, tá muito cerca dela aqui, ó. Se você vê aqui em cima de nós aqui, é puro rejeito de pedreira. Então a hora que eles explodem, acontece a implosão ali da dinamite, vibra muito. E aí é perigoso quem tá lá dentro, né? Poderia correr o risco de algum dia aquilo ali, uma parte ceder, desabar. Reza essa lenda, né? E realmente dá receio, porque as explosões aqui em São Tomé são fortes, que chegam a tremer lá na cidade. E aqui é bem próximo do centro, né, da cidade de São Tomé. É, bem pertinho. Dá uns 2 km, 3. E outra história curiosa, não só da gruta, mas referente à cidade de São Tomé e de uma pessoa em si, de um ícone, que é o Chico Taquara, que é um homem que viveu aqui em São Tomé como ermitão, vivia dentro de grutas e de cavernas pela região aqui de São Tomé. Dizem que ele também já viveu aqui na Gruta do Carimbado por um tempo. E por viver dentro de ambiente mais escuro, assim, de gruta, caverna, seus olhos eram dilatados. Dizem que ele vestia sempre vestes claras e que os animais viviam perto dele. Bem, tem várias lendas do Chico Taquara, várias histórias que eu posso contar mais pra frente para vocês, quando a gente contar sobre os causos de São Tomé. O interessante aqui, a ligação dessa Gruta do Carimbado com o Chico Taquara é sobre o desaparecimento dele, porque Chico não morreu, ele simplesmente desapareceu. E tem fotos do Chico que eu vou deixar aqui para vocês. E ele existiu mesmo, como vocês podem ver aí. E diz que de um dia para o outro ele desapareceu. Ele tinha contato com os intraterrenos. Isso é uma das coisas que a gente escutou falar. Ou que ele era um intraterreno. Que aqui também existe essa história, que talvez seja uma
entrada ou saída dos intraterrenos. Para quem acredita, para quem gosta dessas coisas, existe a teoria da Terra Oca, que dentro da Terra existe outras civilizações, né? Shambhala é uma delas que é mencionada. E talvez Chico Taquara fizesse parte dessa civilização. Não sei. Sei que é aqui que ele desapareceu. E dizem que Chico também talvez esteja por Machu Picchu. Quem sabe, numa próxima passagem por Machu Picchu, a gente não encontra Chico ou uma figura parecida. Às vezes ele era o último Inca vivo. Vai saber, né? E essa ligação de São Tomé com o povo Inca, com o povo de Machu Picchu, diz que interferiria muito nos costumes, que as pessoas daqui já tinham os costumes parecidos com o do Peru. Que loucura, né? E para não ficar só falação, a gente fala um pouquinho, sobe mais um pouquinho. E assim vamos que vamos. Já vou pedir aí o like de vocês. Compartilhe esse vídeo para pessoas que você conheça. Ative o sininho para receber os novos vídeos, que daqui a gente segue mostrando mais de São Tomé e outras aventuras. Tanto lá em casa na roça, quanto a transformação da nossa combinha. Ixi, é uma variedade aqui no canal. Começar também a entrevistar a galera da cidade aqui de São Tomé. Tem histórias bem legais, vocês vão ver. É isso aí. Outra parada. Olha como estamos alto. São Tomé, ela fica a 1440 de altitude. Tá aí. Trem bom, hein? Bora mostrar ali a boca da gruta? Aqui é como se fosse o suspiro dela, né? De teto. Dá pra vir aí? Dá, tá tranquilo. Uma vantagem dessa pedra, essa pedra se chama São Tomé, é que ela é antiderrapante, então é uma pedra bacana de fazer as caminhadas. O pessoal usa muito em torno das piscinas, justamente por essa qualidade dela. Outra qualidade é que ela aguenta bem a temperatura e ela não esquenta fácil. Então, ó, a gente tá pisando agora, tá pra sentir pela Oni e tá geladinho, ó, o chão, geladinho. A Oni curiosa. Olha, tá tudo fechado. Esse daqui é o... Olha só como é que é fechado agora, gente. Aqui é como se fosse o teto dela aqui. Tem um suspiro aqui. Se a Cá chegar aqui no cantinho aqui e te botar lá dentro da tela, você vai ver. Deixa eu ver. Nossa, fora a grade, colocaram ainda uma malha ali de ferro e aquela cerca. Nossa. Deu uma nostalgia agora, viu? Aqui já é outro clima, gente. Tá fresquinho, só de chegar perto. Tá bem fresco, né? Gelado. Tá bem fresquinho mesmo. E conta pro pessoal aquela vez que... Logo no começo que a gente veio gravar aqui, você lembra? Que a gente tinha o comecinho do canal. É lá pela outra entrada, lá onde é a entrada mesmo. Até entrei. Só que aí lá dentro a lanterna acabou assim, 2 minutos acabou a pilha da lanterna, a bateria, e tava cheia a bateria. Aí tentei o celular também, acabou também. Falei, nossa, que louco. Energia, mas vamos lá, né? Agora para vocês verem a entrada. E acabou que a gente nem publicou, acho, o vídeo na época, porque perdemos todo o material. Era para ter gravado, sim. Achou que tinha gravado. E não gravamos. O tripé tá ali, guardadinho. Será que traz ele? Não, acho que tá. Não, aqui não tem ninguém. Mais um pouquinho pra cima aqui, ó. É a entrada dela. Vamos ver. Tá sujo. Tá, o mato tá bem alto, né? Olha.
E é legal também notar como é a força da natureza, né? Nasce as plantas entre as pedras. Aqui não tem terra praticamente. É só pedra, cascalho e areia que é das próprias pedras aqui. Achou? É, hoje o mato já tomou conta e também tá fechada. Tá. Mas vamos tentar mostrar qual era a principal entrada para Gruta do Carimbado. Uau! E a galera descia aqui, dá a volta e a entrada dela aí, ó. Até aqui dá pra ver. Aquele lado direito ali, ó, dava pra passar ali. Agora já não dá mais. Fecharam todo. Olha como é que ela é lá dentro. Aqui é a gruta. Daqui sai lá em Machu Picchu. Será? Será? E depois de ver ali a entrada da gruta, sentamos um pouquinho aqui para falar a história mais intrigante sobre essa Gruta do Carimbado. Que é que existe a mesma história lá em Machu Picchu. Isso mesmo. E não é brincadeira não, porque tem esse relato gravado aqui no YouTube, que eu vou deixar um trechinho para vocês agora, de alguém lá de Machu Picchu, lá da região dos Andes peruano, falando que em Minas Gerais existe um acesso, uma entrada. Ahora, estos caminos astrales, de acá del templo sagrado astral, con el camino de Iroca, de São Tomé das Letras. E São Tomé das Letras também é conhecido como um dos 7 chakras, né, da Terra. Por isso tem muito esse lance de misticismo e tal. É bem movimentada a cidade. Muita ufologia também. Tem encontros anuais aqui também de ufólogos. Esoterismo, mas o forte é a natureza aqui. Então, mesmo que você não acredite em nada dessas coisas, não deixe de vir conhecer São Tomé pela natureza que ela é. Linda, tem várias cachoeiras, tem uma gruta de Sobradinho, tem o centrinho todo de pedra, tem os artesanatos e tem um pôr do sol lindo, lindo e lindo. Tem muita coisa para fazer aqui. Você falou dos 7 chakras, então acreditam que aqui em São Tomé é um ponto energético do nosso planeta e que as pessoas se sentem diferente aqui na cidade. Então vem aqui conferir, vai que, né, você também sinta essa energia boa. Né? Nós amamos ter aqui nosso espaço, é um lugar de muita paz e a gente transmite aí para vocês através dos vídeos um pouquinho dessas curiosidades. Então, para encerrar esse vídeo, eu vou perguntar para você, e aí, você acredita nessa passagem que liga São Tomé das Letras em Minas Gerais até a antiga cidade inca de Machu Picchu no Peru? Deixa aqui nos comentários. Ai, papai. E até a próxima aventura. Também, se quiser ver algo muito específico aqui de São Tomé, quer saber uma coisa que tem aquela curiosidade, deixa aqui que a gente vai e mostra para vocês, tá bom? Então, paz, amor e pé na estrada. bora! Valeu! Ai, papai.